Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que, de facto, estamos em Moçambique. Eu conheci o pastor em 1996. Até hoje estamos a fazer o trabalho lá em Moçambique. Eu estou na cidade da Beira, mas no Dondo. E, de facto, é muito interessante trabalhar para Deus, muito mesmo, porque Deus ele fez o homem com um propósito. De facto, nós não fomos feitos só assim à toa, mas sim Deus tem um propósito com a vida de cada um que está aqui nesse lugar. Não é porque quando nós vamos ver, observando, para aqueles estudiosos e ver estatística, diz que cada homem, cada mulher foi feito com um propósito. E esse propósito, meu irmão, se você não sabe valorizar, é bom que você saiba valorizar, porque Deus sabe por que fez a você, porque hoje está aqui. Quando nós fomos nascidos, significa que a percentagem de pessoas que viveram são poucos. Porque quando você nasce, logo morrem muitas pessoas, mas você permaneceu porque Deus tem um propósito com você. E quando você cresce, cada fase de crescimento, existem pessoas que morrem e outros que vivem. Você é uma das pessoas que viveu porque Deus tem um propósito com a sua vida. E sabemos também que Deus fez a cada pessoa com um propósito sério. E esse propósito é preciso que você valorize. Valorize esse propósito de Deus. E quando você valorizar, automaticamente você está a valorizar a pessoa que te gerou. Deus precisa de fato de termos um valor com Ele. Queridos, eu tenho uma palavra aqui que Deus está me mostrando hoje para você saber a missão de filho de Deus. Diz assim, o livro de João 3, versículo 16, diz assim, é uma palavra que você sempre leu e já ouviu muitas vezes. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque, por enquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, a missão de Jesus aqui é para nos levar para o reino de Deus. Amém. Ele veio com um propósito de levar cada pessoa que sabe valorizar esse propósito para o reino de Deus. Então nós estamos aqui esperando para o reino de Deus. Se você veio da sua casa para cá, significa que Deus inspirou, assim com o Espírito dele, o Espírito moveu no teu coração para estar aqui. E com esse frio, senão estaria em casa, né? Mas Deus deu essa oportunidade e você fez esse sacrifício porque o Espírito Santo tocou na sua vida e veio para cá. E esse vir, meus irmãos, é um propósito de Deus. Então, Jesus morreu, veio para cá com o propósito de nos criar todas as condições de modo que possamos estar no reino de Deus. Nós pertencemos ao reino. Se nós estamos aqui hoje, pertencemos ao reino. E tem as pessoas que não tiveram oportunidade, que não creem no Senhor, não têm oportunidade de estar no reino de Deus. Você está aqui porque Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. E esse propósito que Deus tem conosco, meus irmãos, é preciso que nós valorizemos dia e noite. E se você valorizar, automaticamente você está a valorizar aquele que veio morrer por nós, que é Jesus Cristo. Ele quer ver na nossa vida nós preocuparmos com Ele. E quando nos preocupamos, significa que nós estamos entregando nossa vida para que ela possa nos conceder a ajuda, a graça, o amor dele. Em nome de Cristo, amém, queridos? Amém. E quero dizer que, irmãos, todos nós estamos aqui, estamos indo para o reino de Deus. E se você tiver essa fé que de facto está indo, graças a Deus. Amém, queridos?
Muito obrigado mesmo, pastor, por essa oportunidade. E quero dizer que, de facto, amanhã nós vamos sair para Malau. E na volta, não é de passar daqui, mas não é de ter a oportunidade de nos encontrarmos. Aqueles que viajar para Moçambique, principalmente na beira, se chegar, nós estamos lá. Amém? Amém. Obrigado. Aleluia. Amém. Meus irmãos, a pastora teve direção de Deus, escolheu um tema interessantíssimo para esse mês. Podemos chamar junho, mês da semeadura por fé. Porque semear com projetos humanos, semear com tecnologia, semear sabendo que a colheita é certa, é uma coisa. Agora, semear por fé é outra coisa, bem diferente. E dentro desse tema, né, que é muito vasto, eu vou apanhar aqui o mesmo texto que ela usou no culto em inglês. Interessante que nós não tínhamos... Eu até fiquei surpreso, estava aí dentro quando ela começou a ler, mas isso é bom, é sinal que Deus está nisso, né? Então, 2 de Reis, capítulo 4. O título da mensagem é A Semeadura que Produziu Frutos Não Esperados. Porque quando você planta milho, você quer colher milho. Você planta trigo, você espera colher trigo. Você planta uma fruta, você está pensando que vai colher daquela fruta. Mas isso quando você semeia na expectativa de receber algo. E esse mês agora é o mês da semeadura, mesmo se você sabendo que pode não vir a receber nada em troca. E isso é muito importante quando nós estamos lidando com Deus. Então, aqui no capítulo 4, nós temos 3 grandes milagres, né? Dos 16 milagres que Eliseu realizou. Ele pediu para Elias o dobro da porção. Elias disse que se estivesse quando subisse, né, ele receberia isso. E Elias realizou na sua vida 8 milagres, e Eliseu realizou 16 milagres exatamente. E o último milagre que Eliseu realizou, ele já estava morto. Foi quando um homem estava para ser sepultado, se assustaram quando viram um leão, e jogaram o homem em cima da cova do Eliseu, e ele bateu nos ossos de Eliseu e se levantou ressuscitado. Interessante isso aí. A história de Eliseu é muito interessante. A Bíblia é um livro maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sei como tem pessoas que podem passar a vida sem ler a Bíblia. Não sei como pode ter obreiros, crentes que a vida inteira não leem a Bíblia toda. Você tem um tesouro nas mãos, um tesouro maravilhoso, e você não sabe usar. Então aqui no capítulo 4, nós temos primeiramente o milagre do azeite da viúva. Certo? Há uma, não sei bem se é especulação ou se isso tem fundamento, né? Que dizem que o homem que deu os pães, né? Teria sido esse aqui, mas pode não ser. Mas nós estamos aqui a partir do verso 8, a sunamita e seu filho. É um texto bastante longo, vamos estar lendo à medida que formos estar, portanto, ministrando. Mantenha a Bíblia no capítulo 4, do verso 8 em diante, e depois ainda vamos ter um pedacinho ainda no capítulo 8 também, porque, como eu disse, é uma semeadura que produziu frutos que não eram esperados. Apesar daquilo que alguns ensinam sobre semear e colher, nem sempre isso acontece da maneira que nós esperamos.
A Bíblia está repleta de casos de pessoas que semearam na vida de outros. E quando menos esperavam, aquela semente produziu frutos que não estavam sendo aguardados. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje, que é o assunto deste mês, que é semeadura por fé, diz respeito à história da vida de uma mulher que semeou sem nada esperar. Mas que por 2 vezes, ou até mais, ela colheu além daquilo que ela podia pensar. Por quê? Porque, na verdade, a semeadura que ela fez foi num terreno onde só o grande eu sou é que governa. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês, isso fala diretamente conosco, cristãos, é que o testemunho de um homem de Deus pode ser fator de bênção, não só influenciar vidas, mas também ser um fator de bênção para os outros. Por exemplo, diz aqui que sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Então vejam aqui, primeira coisa que eu destaco é testemunho pessoal. O meu testemunho pessoal, ele pode vir a ser fator de bênção na vida dos outros. Assim como também o mau testemunho pode ser fator de desgraça. Quando nós que nos chamamos por homens, mulheres de Deus, não damos bom testemunho, podemos estar trazendo desgraça para os outros. As pessoas se afastam de Deus por nossa causa. Então aquela mulher, e a Bíblia sequer menciona o seu nome, nem o dela, nem do seu marido, nem do seu filho, nem sequer a sua tribo, mas nós entendemos, pelo lugar, porque Sunem, sunamita, é porque ela era de Sunem, quer dizer lugar de repouso. Então, interessante que Eliseu passava por ali e ele descansava. Ela estava localizada naquela altura sudeste do Mar da Galileia, entre os montes Gilboa e Tabor, e ela era parte das terras de Issacar, uma pequena tribo de Israel. Portanto, possivelmente essa sunamita, ela era da tribo de Issacar. Então, a honra que nós prestamos para alguém, embora você faça isso sem esperar nada em troca, ela quase sempre, essa honra, ela é a semente que vai produzir milagres na tua vida. Vendo que Eliseu evidenciava um testemunho diferenciado, ela primeiramente o chamou para comer na sua casa. Sabe que hoje, especialmente, o princípio da hospitalidade está muito em causa, porque tem pessoas que são muito más, tem pessoas invejosas, tem pessoas malignas. E esse tipo de pessoa você colocar dentro da tua casa, você pode estar trazendo mal para a tua casa. Ninguém tem escrito aqui na testa, eu sou mal. Mas algumas pessoas são realmente muito más. Eu lembro a história de um irmão. Ele chegou na casa do seu parente, por volta aí de quase 23 horas, meia-noite, de uma longa viagem, e trazia consigo um outro. Os dois eram crentes, pelo menos estavam servindo, estavam na igreja. E esse irmão e essa pessoa, dono da casa, era um pastor. E ele mesmo me contou esta história. E disse que quando eles chegaram ali, o irmão veio recebê-los
né? É alegre porque estava vindo o seu irmão, mas quando este outro, que era também irmão, né? Talvez entre aspas, né? Foi passando, ele chamou e disse assim: quem é essa pessoa? Disse: isso aqui é o fulano. Ele disse assim: por que você trouxe esse homem na minha casa? Esse homem é mau. Esse homem carrega uma coisa má com ele. Veja que aquele pastor nunca tinha visto essa outra pessoa, que por acaso era um evangelista também. Por acaso também abria a Bíblia e pegava a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo revelou que ele não era boa coisa. Mas no caso aqui vemos que Eliseu passava por Sunem. E a atitude dele, Eliseu era um profeta, os profetas eram temidos naquele tempo. Se você observar a história de Samuel, quando Samuel chegava em algum lugar, os homens vinham tremendo. Os anciãos iam receber Samuel tremendo. Eu, quando era menino, assim, tipo Samuel, aí, Ariane e outros aqui, havia umas irmãs na nossa igreja, ninguém apertava a mão delas, com medo, elas eram profetas. Quando apertava a mão, se ela segurasse a mão, ela já não largava mais, e saía e revelava tudo, então as pessoas tinham medo, porque elas eram profetisas mesmo. E Eliseu, o Samuel era profeta, e os profetas tinham essa fama. Eles tinham fama mesmo, até pessoas morriam. Até pessoas morriam quando chegavam perto deles. Mas a passagem do Eliseu por aquele lugar mostrava algo diferente. E aquela mulher, segundo que sabemos, era uma mulher ainda jovem, rica, seu marido era muito velho, e ela não tinha filhos. E cada vez, então, ela tratou tão bem o Eliseu, que ele, quando chegava, a Bíblia diz aqui, com clareza, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia para comer pão. Eliseu ali já era o restaurante dele. E já vinha direto para lá. Mas ele comeu o seu pão e ia embora. Não fazia como alguns que chegam na casa e querem, vem, né, come o pão, e depois quer tomar o café da tarde, quer jantar. Ah, tá tarde, acho que eu vou dormir aqui. E no outro dia, tem gente que é assim. Não tem vergonha nenhuma. Tem pessoas que você não pode dizer: olha, sinta-se como na sua casa. Ele já pega o teu chinelo, já quer usar o teu pijama, quer escovar o dente com a tua escova. O Eliseu comia o pão e ia embora. Ele sabia, portanto, ele era uma pessoa educada, ele sabia, né? Ele era uma pessoa que ele não incomodava. Aí ela chamou o marido e disse assim: olha, eu tenho observado que este que passa por aqui, e naquele tempo não tinha essa coisa de orar, né? Não, senhor, oração, sei que oração naquele tempo a coisa era séria. Essa coisa de orar não era. Ela disse assim: olha, eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Testemunho. Primeira coisa, você tem um bom testemunho? Passou uma jovem para a nossa casa agora, essa semana, lá na beira, e eu disse assim para ela: por que cada vez que nós falamos da tua infância você fica vermelha? Porque você era bem malandra. Ela ficou quase roxa. Então, mas ela não é, porque você conhece as pessoas desde criança, né? E ela disse: este aqui é um santo homem de Deus. Não é só homem de Deus. Via-se a santidade de Deus na vida dele. Primeira coisa, o teu testemunho aí fora é bom? É de mulher de Deus? É de jovem de Deus? É de homem de Deus? As pessoas, quando olham para ti, elas veem algo diferente em você? Ou você é tipo que
né? Como Paulo chamou a atenção do Pedro. E disse: Pedro, você é um grande hipócrita. Com os judeus você é todo judeu. Com os gentios você é todo gentil. O que é isso? Ele diz mesmo, Paulo disse: eu chamei a atenção do Pedro. Aí ela fala para o marido: vamos fazer assim, vamos fazer um quarto, vamos construir um quarto junto ao muro, portanto um lugar reservado, né, para ele. Ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e vai dizer que, vindo a ele a nós, para ali se retirará. Quer dizer, já tinha agora um lugar para o Eliseu ficar. Ela estava semeando na vida dele. Primeiro o testemunho, depois a semeadura. A semeadura. Então, muitas vezes, hoje a igreja é criticada, e muito criticada, porque a semeadura que alguns líderes fazem, em vez de ser bênção, ela traz murmuração. Você pode abrir aí o YouTube, você vai ver dezenas e dezenas de casos falando de pastores, pastoras, bispos, bispas, né? E apóstolos e profetas que são chamados de exploradores, porque abusam da condição de ser homens de Deus, mulheres de Deus. Então, quando ela constatou que ele era um homem de Deus, ela decidiu investir na vida dele. Agora Eliseu tinha lá o seu quartinho, o quarto do profeta. Ele podia chegar, comer pão, em vez de ir para algum lugar. E você tem que entender que as hospedarias daquele tempo, na verdade, elas tinham um sinônimo de casas de prostituição. Isso aí é fato. Então Eliseu agora podia ir para o lugar dele próprio. E foi assim. O Eliseu, então, chama o Geazi e diz assim: Geazi, o que podemos fazer por essa mulher? Aí chama a mulher. Chamaram a senhora. Ela mostra aqui que ela fizeram aquilo tudo sem esperar nada. E ela diz assim: olha, eu tenho tudo. Ele disse: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ele disse: não, eu estou bem. Eu moro no meio do meu povo. Nada me incomoda aqui. E ela sai e o Eliseu pergunta para o Geazi: Geazi, o que eu devo fazer por ela? Ele disse: olha, ela não tem filhos. E o marido já é muito velho. Então o profeta chama a mulher e diz para ela assim: olha, daqui a um ano, a este tempo determinado, segundo o tempo da lei, portanto daqui a 9 meses, tu terás um filho. Ora, ela não tinha problemas com ter filho, mas ela sabia que o marido dela já era um homem de idade. Então ela disse: não, senhor, não minta para mim. Não me faça promessas vãs. Mas quando nós falamos a palavra, quando nós falamos uma palavra, e essa palavra é inspirada por Deus, ela vai acontecer. E exatamente, passado um tempo, ela ficou gestante e ela teve um filho. Então, veja só quando nós falamos de semeadura que produziu efeitos inesperados. Ela deu pão, depois deu para ele uma casa, um abrigo. Em troca recebeu uma promessa, e dessa promessa veio um filho.
Passado um tempo, talvez já fosse uma criança dos seus 12, 13, 14 anos, que já ia com o pai para o campo, o menino veio a perder a vida. Não se sabe a causa disso, pode ter sido um problema qualquer da juventude, uma insolação. O certo é que a criança perdeu a vida. E aqui eu vejo, portanto, na vida desta mulher, que ela, diante da tragédia, ela não se desesperou. Ela nem sequer incomodou o seu marido. Ela não fez aquele griteiro, ela foi ao lugar certo. Tome nota de uma coisa: o fato de você ser crente, de você ser fiel, de você ser abençoador, de você ser um semeador, uma semeadora, isso não vai impedir de você ter problemas na tua vida. Não vai impedir. Os problemas, eles são parte da vida. Eles vão surgir no momento que você não espera e muitas vezes atingindo algo que jamais você imaginou que poderia ser. Então, ela não tinha filho, não pediu filho. Recebeu a promessa, agora tinha um filho. E de repente o filho vem e morre. Ela não incomodou ninguém, não gritou, não foi aos vizinhos. Ela pensou: eu vou lá com o profeta. Ele é que mandou vir esse filho, ele vai cuidar desse assunto. Você tem que entender que hoje, na primeira palavra que o pastor Joseph deu de manhã no culto em inglês, ele usou um tema interessantíssimo, né? A fé daquela mulher que tinha aquela filha endemoniada, e ela foi pedir para Jesus curar a filha, e ela era de Sidom, ela era sidonita, era uma outra terra, ela não era judia. E o Senhor disse: olha, mulher, não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso é uma ofensa, irmão. Isso era algo gravíssimo. Mas aquilo, na verdade, ela estava tendo a confiança dela provada. Ela disse: é verdade, Senhor, concordo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ela se humilhou. Amém. E vamos ver que a Sunamita aqui fez a mesma coisa. Ela foi com o marido e disse: olha, eu vou falar com o profeta. Mas você vai falar com o profeta? Não é lua nova, não é festa? Vai fazer o quê? Ela disse: está tudo bem, vou lá. Devia ser uma mulher muito sábia, o marido confiava nela. Ela não falou que o filho estava morto. Ela mandou preparar o animal e foi até onde estava o profeta. Quando o profeta viu que era ela, a Bíblia diz aqui que houve um episódio interessante. Partiu, verso 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Olha, ela estava bem longe, hein? E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, disse a Geazi: eis aí a Sunamita. Agora, pois, vai ao encontro dela e pergunta: está tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela disse: está tudo bem. Ela não queria assunto com Geazi. Ela não queria perder tempo com Geazi. Ela chegou e ela fez algo que não era permitido, né? Uma mulher casada tocar no outro homem. Isso era contra a lei. Mas diz que ela se lançou aos pés do profeta. E o Geazi tentou arrancar. E ele disse: não, deixa estar. Deus não me disse o que é, mas eu sinto que ela está com o coração amargurado. E aí há um diálogo. Uma coisa importante, meus irmãos,
além do testemunho, né, da semeadura, da gratidão que Eliseu evidenciou, o infortúnio que ela passou, a tragédia, a atitude positiva dela. A atitude positiva dela fez toda a diferença de não se deixar abater pela situação e onde ela sabia que podia encontrar solução. É como o caso da mulher Sidônia. Ela foi a Jesus porque ela sabia que lá em Jesus estava a única solução possível para o seu problema. E ela se abraça com os pés do profeta e ele diz assim, olha, Deus me encobriu. Então ela disse assim, por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Não foi assim que eu te disse, não me enganes? Talvez por causa da idade também, né? Crianças assim, geradas por pessoas de idade, às vezes saem com algum problema. Então Eliseu disse assim para o Geazi, Geazi, amarra a tua capa na cintura, pega o meu bordão e vai até lá. Não para. Porém a mãe disse para ele, eu não vou te deixar. Eu não vou com Geazi, eu vim aqui em busca de você. É preciso determinação. Não só atitude positiva, mas você precisa ser determinado. Você vai conseguir a tua bênção quando você não parar no meio do caminho. O Senhor diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Então tem pessoas que pedem um pouquinho e já se cansam. Ela disse, olha, eu não vim aqui falar com Geazi, eu vim falar com o profeta. Ele pode ir, mas eu não vou sair daqui sem você. Você vai comigo lá. Quem falou desse filho foi você. Você que disse que ia não ter filho, eu tive filho. Agora ele está mal e você vai lá. E o Eliseu respeitou a atitude dela. E o Eliseu acompanhou aquela mulher. E quando chegou lá, interessante que ela tinha colocado o filho onde? Tinha colocado o menino na cama do Eliseu. Começando, o problema é teu, profeta. Te vira. Faz lá as tuas obras. Ela colocou a criança lá, o Eliseu chega lá. O menino estava na sua cama. Porque o Geazi não resolveu nada, o Geazi, coitadinho, era só o servo dele. Bordão não cura ninguém, irmão. Vara, não existe varinha mágica. A vara pode ser um símbolo de autoridade, certo? Mas ela não tem poder nenhum, não tem lenço que cure, não tem sombra que cura. O que cura é a presença de Deus, é a determinação de Deus, é a vontade de Deus que faz milagre. O que faz milagre não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Vendem-se lenços aí, vende-se tanta coisa hoje em dia, vassoura de varrer demônio, lenço ungido, rosa ungida, não sei o que mais ungido. Isso tudo é para enganar. Isso não cura nada. Mas de repente você pode, por fé, tomar um copo d'água e ficar curado, porque Deus está ali. Deus quer aquilo. E o Eliseu foi. E o Eliseu chegou lá e não foi assim tão fácil. Ele entrou, fechou a porta, orou, ele orou. Agora o Eliseu orou. Não se sabe a oração dele. Quem sabe disse, Senhor, eu estou aqui num aperto. Está aqui o menino morto. E a mãe crê que só eu posso trazer de volta. Deitou sobre o menino. Ele sentiu que a carne do menino aqueceu. Ele voltou
passeou na casa de um lado para o outro, voltou, tornou de novo a fazer a mesma coisa, aí a criança espirrou. Ele chamou Geazi e disse, chama a mulher e disse, está aqui, toma teu filho. Então ela teve a primeira colheita não esperada, aliás, a segunda. A primeira foi um filho. Ela teve um filho. A segunda coisa, ela teve o filho de volta para ela. Mas a vida dá voltas. Se você for lá para o capítulo 8, desse mesmo livro de 2 Reis, você vai ver que, passado anos, muitos anos, o Geazi talvez agora não estava mais leproso. Eliseu foi com ela e disse para ela assim, olha, procura um lugar para ir, porque Deus está trazendo fome para esse lugar. E a fome veio. Fome quer dizer, faltou água, faltou chuva. Então, aí mostra o cuidado de Deus para com aquela família. Já não tinha mais marido, com certeza. Quem sabe o filho já era grande, já estava casado, mas ela continuava lá. Quem semeou foi ela. Aleluia. E agora Deus estava com cuidado naquilo que era dela. Olha, porque tem pessoas que, não, eu vou ficar aqui, Deus guarda. Cuidado, se Deus disser para sair, sai. Quando Deus disser para você, não fica mais aqui, Ele não quer você ali. Ele está te mostrando um escape. Ela saiu. E ela ficou muito tempo fora. Levantou-se, pois, e foi para a terra dos filisteus por 7 anos. 7 anos depois ela volta e foi até ao rei, porque as terras dela estavam ocupadas, sabe? Invasores sempre aconteceram. Sinal que ela era uma viúva agora. Não tinha mais marido. E as pessoas não respeitam as viúvas. Invadiram a terra dela. Quem sabe os seus servos ficaram na terra. Ocuparam a terra. E estava onde? Estava quem? Estava o Geazi conversando com o rei de Israel. Ele disse a vocês, Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com providências. E o rei de Israel estava perguntando para o Geazi, conta lá uma das histórias do Eliseu. E o Geazi estava justamente contando a história da mulher que cuidou bem deles. Quando a mulher aparece, ele diz, olha, está aí, essa foi a mulher. Essa foi a mulher que nos deu pão, essa foi a mulher que fez uma casa para nós, essa foi a mulher que teve um filho sem poder ter filho, essa mulher que teve a bênção de ter a criança ressuscitada. Aí o rei pergunta para ela, e tu queres o que, mulher? Ela disse, eu vim aqui, porque minhas terras estão ocupadas. E qual foi a ordem do rei? Manda devolver as terras dela, manda calcular toda a renda desses anos e entregar para ela. Glória a Deus. Glória! O que você semear, você vai colher por toda a tua vida. A diferença quando você faz, por exemplo, você semeia, você planta agora, né? Batata doce. Daqui a 3 meses, 4 meses, você vai comer batata doce. Mas você tem que juntar de novo a semente para tornar a plantar. O arroz, todo ano, quando você semeia no território de Deus, é para a vida toda. Nunca mais você vai precisar semear de novo. Todo o tempo você vai estar colhendo, e quando você menos esperar, a bênção será sempre maior. Primeiro o filho, depois o filho de novo 2 vezes, e agora as suas terras, e o que mais? E 7 anos que ela esteve peregrinando lá na terra distante, ela recebeu agora. Então, meus amados, a semeadura, quando nós falamos aqui de primícia, quando nós falamos aqui de semear nas coisas de Deus, é porque isso é fator de bênção. Isso é fator de bênção. Pessoas que têm a mão encolhida para a obra de Deus, elas nunca vão saber o verdadeiro significado de prosperidade. A prosperidade, segundo Deus, não é ficar milionário do dia para a noite, não.
Mas é aquela possibilidade que você está sempre crescendo, você não anda para trás, você está sempre avançando, avançando, avançando. As dificuldades vão vir, problemas vão vir, mas você vai sempre prosperar. Então, anote isso. Veja, neste caso específico aqui, alguém que não esperava nada, ela era uma mulher rica. Ela era rica. Ninguém foi pedir nada para ela. As pessoas gostam muito de retribuição. Elas gostam muito de que alguém agradeça, alguém mencione o seu nome, alguém diga, fulano fez isso. E quando você esquece, é ingrato, eu fiz e não disse nada. Faça como quem faz para Deus. E no tempo certo você vai ver. Porque a colheita não é uma só. Ela vai se repetir, e ela vai se repetir, e quando você não espera, vai vir outra vez. Sabe por quê? Porque Deus guarda em bom tesouro aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Por isso o Senhor disse para aquela mulher lá, a água que eu lhe der vai formar dentro da pessoa uma fonte que salta para a vida eterna. É a mesma coisa quando você semeia no território de Deus. Aquilo é uma fonte inesgotável. Vai sempre vir em teu favor. Amém? Guarde essa palavra, porque esse mês todo, o tema desse mês é esse. É a semeadura por fé. O nosso propósito aqui é só semear por fé. Ah, não, tu vai semear 10 mil, Deus vai te dar 1 milhão. Isso é conversa de homens. Semeadura, oferta não é moeda de troca. Vamos estar de pé, vamos orar. Em seguida vamos ter a ceia do Senhor. E após a ceia, eu quero partilhar com vocês das coisas importantes que Deus está fazendo hoje na obra dele, porque nós estamos indo agora, inclusive agora, sábado que vem, se Deus quiser, vou inaugurar 2 templos e uma casa pastoral lá no Malawi. Templos de alvenaria, bem feitos, já todo equipado com bancos, com cadeiras boas, tudo. Casa pastoral grande, com sala, com 2 salas, 3 quartos, boa casa, bem construída. A casa do pastor Ramesh lá na Índia está quase pronta também. Porque eu creio que a semeadura que um dia alguém fez na minha vida está produzindo frutos agora. E o que eu estou semeando agora vai produzir frutos para a eternidade. Porque é para isso que nós trabalhamos para Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Eu te peço, opera nas vidas aqui presentes, Senhor. Ó Deus, se alguém, Senhor, está aqui necessitado, carente, alguém estava em dúvidas, Senhor. Ó Deus, o problema foi tão grande que afetou até a fé. Nós agora só queremos encher este vaso, Senhor, com a fé, com a bênção da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível te agradar, Senhor. Senhor, que a fé que remove montanhas, a fé, Senhor Deus, que faz abrir vales, a fé, Senhor Deus, que faz com que os rios se abram, com que os oceanos se transformem em terra seca. A fé que faz o deserto se tornar um jardim. Amém, Senhor. Possa vir sobre cada um de nós, Senhor. Removendo, ó Deus, toda a tristeza, toda a insegurança. Ó Deus, traz agora a tua bênção sobre cada vida, Senhor. Ó Deus, esse terreno que estamos aqui é teu terreno. Essas vidas são tuas, Senhor. Essas famílias são tuas, Senhor. E nós rejeitamos todo o mal, toda a praga, maldição, encantamento que alguém lançou contra eles. Eu rejeito em nome do Senhor Jesus Cristo. E somente a tua bênção que enriquece e não traz dores, venha sobre eles cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos à ceia do Senhor. Logo em seguida da ceia, eu vou dar a palavra e depois temos... Essa é a recepção. Vejam só. Todo esse povo aqui receber. Alegria. Estamos aqui em Vila Silândia, pela primeira vez. É isso que nos impulsiona, é isso que nos move. Levar a palavra de Deus em lugares onde ninguém quer ir. E nós decidimos, então, usar recursos também para poder construir. Você está vendo, fomos lá, inauguramos o templo, e você vê aí as cenas em que os templos foram 2 templos novos sendo construídos. O ano passado, mais uma casa de um pastor nosso foi destruída também. E nós decidimos, então, que não era mais possível deixá-lo assim, dessa maneira com a sua família. E construímos também uma casa para ele. Veja tudo isso. Você que, sabe, às vezes a pessoa pensa que missão vive só de milagre. Missão vive, sim, de pessoas compromissadas, pessoas que não cessam de contribuir. O que eu acho interessante, muitos se queixam da inflação, queixam que o salário não teve aumento. É interessante que para a missão nunca tem aumento. Nunca as ajudas são reajustadas. Aí é que está o grande milagre. O que fazíamos desde há muito, continuamos a fazer agora e até mais com aquilo que vem para nossas mãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abundantes. Nunca desistam, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Uma família inteira vai ter uma casa nova. E você vai continuar a cooperar e a contribuir, porque é isso que nós precisamos, de pessoas que orem, de que divulguem, e que participem e que contribuam. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo. Cada mentira.